O diâmetro do universo observável é de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Sua massa é estimada em cerca de 10 elevado a 50 toneladas. Segundo cálculos de astrofísicos, existem aproximadamente 10 elevado a 80 átomos no universo. 10 elevado à potência de 80, um número difícil até de imaginar. Mas ainda mais difícil é entender de onde surgiram esses 10 elevado a 80 átomos. De onde veio toda essa massa absolutamente inimaginável? E aqui estamos falando apenas de matéria comum, a chamada matéria bariônica. Isso representa apenas 5% de toda a massa do universo. Você se lembra que já houve um tempo em que não existiam estrelas, nem galáxias, nem sequer átomos? Olá, pessoal! Então, de onde vieram todos esses componentes? Bem-vindos ao canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E hoje vamos explorar juntos como a matéria surgiu no universo e se podemos realmente dizer que ela veio do nada. Então, hora de começar o nosso vídeo de hoje. Onde a massa está escondida? Para responder a essa pergunta, não podemos começar pelos átomos, e sim por algo muito mais fundamental, o vácuo quântico e suas flutuações. São justamente elas que podem ter representado o primeiro passo para o nascimento da matéria. No nível mais fundamental, a nossa realidade é composta por campos quânticos que preenchem todo o espaço. E o vácuo é definido como o estado de menor energia desses campos. No entanto, nem mesmo esse vácuo permanece em repouso. Os campos geram flutuações quânticas, pequenas variações de energia que ocorrem por instantes extremamente breves. É como se o vácuo tomasse emprestado uma pequena quantidade de energia por um momento, apenas para devolvê-la imediatamente. E é justamente nesse instante que partículas virtuais surgem e desaparecem dentro do vácuo. Não, espera um momento. Isso ainda não é matéria, nem são átomos. Mas também já não é um nada absoluto, né? Segundo uma hipótese, em certo ponto... Não, dizer assim não é muito preciso, né? Porque naquele momento, nem o tempo nem o espaço ainda existiam. Então, em um certo instante, ocorreu uma flutuação. Essa energia foi suficiente para dar origem ao universo. Nesse processo, o balanço total de energia se manteve intacto. A energia total permaneceu zero. Na verdade, na física, considera-se que a energia da gravidade é negativa, enquanto a energia da matéria é positiva. É como dois pratos de uma balança. Quanto mais matéria surge, mais forte se torna o campo gravitacional que a atrai. No total, o resultado continua sendo sempre zero. Isso pode ser comparado a cavar um buraco em um terreno plano. Para formar um monte de areia, a matéria, é necessário cavar um buraco exatamente do mesmo tamanho, a gravidade. Do ponto de vista do relevo, já não é mais uma superfície plana, mas sim um conjunto de montes e depressões profundas. Em outras palavras, o nosso universo é como esse monte, e ele só existe porque em algum lugar da sua estrutura há um buraco gravitacional que o equilibra. Agora vamos voltar à questão das flutuações. Se devido às propriedades desse campo, a densidade de energia se mantiver praticamente constante por algum tempo, começa uma expansão exponencial, a inflação. O espaço passa a se expandir a uma velocidade inimaginável, tão extrema que até a velocidade da luz pareceria lenta como um caracol. Uma região minúscula se expande até atingir dimensões cósmicas. E foi exatamente nesse momento que tudo começou a se mover. A energia do campo inflacionário começa a se transformar em partículas reais. Isso aconteceu apenas 10 elevado a menos 32 segundos após o nascimento do universo. O espaço passa a ser preenchido por quarks, leptons e fótons, e o universo se torna extremamente quente e denso. Tem início a fase que chamamos de Big Bang quente. As temperaturas eram tão elevadas que matéria e antimatéria surgiram em pares e imediatamente se aniquilavam, um processo chamado aniquilação de pares. O universo era como uma sopa fervente onde energia e partículas elementares estavam completamente misturadas. É justamente nesse estágio turbulento que surgem os primeiros componentes dos átomos, os quarks. Os quarks são partículas fundamentais que formam prótons e nêutrons, que formam prótons e nêutrons. Em condições normais, os quarks não podem existir isoladamente.
Quando o universo esfria até certo ponto, os quarks deixam de poder nadar livremente. Então, eles se unem em grupos de 3, formando estados estáveis. O que os mantém unidos é a interação forte, mediada por partículas chamadas gluons. Assim, surgem os prótons e nêutrons. Esse processo é conhecido como confinamento. A interação forte literalmente aprisiona os quarks dentro dos prótons e nêutrons. Há um fato bastante interessante aqui. A maior parte da massa de um próton não vem da massa dos próprios quarks. Os quarks contribuem com apenas alguns %. A maior parte da massa surge da energia da interação forte. Ou seja, ela vem da dinâmica do campo de gluons que mantém os quarks unidos dentro do próton. Mas vamos voltar mais uma vez àquela flutuação especial. Para que a temperatura do universo caia o suficiente e prótons e nêutrons comecem a formar núcleos de elementos leves, são necessários alguns minutos que parecem uma eternidade. É assim que surgem núcleos atômicos como o hélio e o deutério. Ainda assim, é cedo demais para a formação de átomos. Para que os elétrons se liguem aos núcleos, são necessários cerca de 380 mil anos de resfriamento. E então, finalmente, nascem os primeiros átomos neutros, e o universo se torna transparente à luz. Somos o produto de uma imperfeição. Há um fato nesse grandioso processo de construção da matéria que raramente é mencionado. E ainda assim, ele é realmente surpreendente. Quando finalmente os primeiros átomos surgiram, eles eram estáveis. À primeira vista, isso pode parecer algo óbvio, mas não é de forma alguma. Para que os átomos existam, uma série de condições extremamente complexas precisa coincidir ao mesmo tempo. Primeiro, a interação forte precisa ser suficientemente intensa para manter bem unidos os quarks dentro dos prótons e nêutrons. Se ela fosse apenas um pouco mais fraca, os prótons não existiriam, e os núcleos atômicos também não se formariam. Segundo, a força eletromagnética não pode ser forte demais. Os prótons dentro do núcleo atômico se repelem mutuamente. Se essa repulsão fosse um pouco mais intensa, até mesmo os núcleos mais simples se desintegrariam. Terceiro, a massa do elétron desempenha um papel essencial. Se fosse grande demais, os elétrons acabariam caindo no núcleo. Se fosse pequena demais, os átomos se tornariam estáveis e a química seria completamente diferente. Descobriu-se que a combinação das constantes fundamentais está dentro de uma faixa extremamente estreita, que permite a existência de átomos por bilhões de anos. Mas não vamos nos aprofundar nisso agora não. A questão do ajuste fino do universo e de por que ele parece ser tão precisamente configurada já foi amplamente discutida. Aqui vamos apenas destacar que o universo é construído de forma incrivelmente precisa em todos os níveis, tanto no macro quanto no micro. E claro, ainda vem com um generoso período de garantia. Mesmo nas condições extremas do modelo do Big Rip, ele é projetado para funcionar por pelo menos 20 a 30 bilhões de anos. E aliás, em muitos modelos, a vida útil da matéria no universo chega a impressionantes 10 elevado a 100 anos. Mas há um ponto importante nessa história dos átomos. Nos primeiros segundos, o universo era preenchido quase inteiramente por luz. Matéria e antimatéria se aniquilavam continuamente, transformando-se em fótons. Então, por que tudo não se transformou completamente em fótons? A resposta está escondida em uma diferença extremamente sutil. Embora a causa ainda não seja totalmente compreendida, havia um ligeiro excesso de matéria em relação à antimatéria. Existia cerca de uma partícula extra para cada bilhão de pares. Quando esses pares se aniquilaram, essa pequena fração de partículas permaneceu. Galáxias, estrelas, planetas, pessoas, tudo ao nosso redor é resultado desse pequeno excedente. De forma bastante irônica, a matéria não é o estado dominante do universo. Todos nós somos apenas um minúsculo resto, deixado após uma imensa onda de aniquilações. Por isso, esse também é um excelente exemplo de como a perfeição absoluta pode se tornar um problema. Sem essa imperfeição, sem essa mínima assimetria, não existiria matéria, nem nós, nem absolutamente nada. Quando os átomos desaparecem. A partir de tudo isso, chegamos a uma conclusão bastante intrigante. Se o universo começou como uma flutuação quântica,
Se a massa do próton é em grande parte energia do campo de gluons, e se a matéria é apenas o resquício de uma simetria imperfeita, então ela não é uma base sólida da realidade como costumamos imaginar. Na prática, trata-se apenas de uma estrutura estável formada por campos quânticos. É energia congelada, uma instabilidade que foi estabilizada. Ou seja, os átomos também não podem ser considerados os blocos fundamentais da existência. Eles são apenas uma dinâmica quântica fixada. Mas isso levanta uma questão importante. Afinal, quão estável é essa dinâmica? Tendemos a pensar nos átomos como estruturas praticamente eternas. Rochas existem por bilhões de anos, e estrelas continuam queimando por períodos igualmente vastos. Até mesmo os prótons dentro dos núcleos parecem completamente estáveis. Então por que a física não nos garante que isso seja eterno? Vamos começar pelo mais básico, o próton. O próton é considerado uma partícula estável. Em toda a história das observações, nunca confirmamos sua desintegração. De acordo com experimentos, a vida útil do próton pode ultrapassar 10 elevado a 34 anos. Isso é trilhões de vezes mais do que a idade atual do universo. Mas ainda assim, não é infinito, certo? Ainda assim, algumas teorias de grande unificação preveem que os prótons acabam sim se desintegrando. Se isso for verdade, então a matéria do universo também teria um tempo de vida limitado. Entre 10 elevado a 34 e 10 elevado a 36 anos, os prótons começariam a desaparecer gradualmente. Os átomos se desintegrariam e a matéria deixaria de existir na forma que conhecemos. Curiosamente, diferentes modelos cosmológicos descrevem cenários distintos para o futuro do universo. Em muitos deles, a expansão do universo continua para sempre. As estrelas se apagam e as galáxias se tornam cada vez mais dispersas. Os buracos negros evaporam ao longo de um tempo inimaginável de cerca de 10 elevado a 100 anos. E então, o que acontece? O universo se torna praticamente vazio e uniforme, enquanto a temperatura se aproxima do zero absoluto. Na prática, ele passa a se parecer muito com o vácuo quântico, ou seja, com o estado de menor energia dos campos. Será que tudo volta àquele estado inicial onde tudo começou? E o que aconteceria depois disso? Será que uma nova flutuação extraordinária surgiria, dando início a tudo outra vez? É uma pergunta fascinante, mas no fim das contas, sem sentido e sem resposta. E se você achou esse vídeo interessante, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima.